registrado, Cristos, o bem-querer e admiração que eu tenho por você. O Cristos foi meu aluno e me lembro em 2002, na época que eu estava coligindo o material que depois usei para defender uma livre docência na USP, que é um título do qual tenho enorme orgulho, e era uma época das cordocenteses. Fazíamos o Doppler das cerebrais dos fetos e depois cordocentese para confirmar ou não anemia e, eventualmente, tratá-los transfundindo. E o Cristos ali, jovenzinho, em 2002 você já era o quê? Era residente, Cristos? R2, era residente, R2. R2, olha aí, o Cristos R2 e me ajudava, e desde então nos aproximamos. Cristos trabalha comigo em clínica privada, é o meu braço direito, e é essa unanimidade que todo mundo sabe dele. Um cara gentil, um cara afável, um cara educado, além, sem sombra de dúvida, da altíssima competência. Então, deixo público aqui o meu elogio, o meu bem-querer, te parabenizando também pelo brilho ontem no programa de maior audiência da TV brasileira, que é o Fantástico. Parabéns, Cristos, e muito obrigado por estar aqui conosco. Vai nos falar sobre um assunto que é absolutamente do domínio dele, que é a gravidez gemelar. Então, com a palavra. Muito obrigado, professor. Eu, muito feliz, muito honrado de ter recebido o convite. Bem, não preciso dizer o quanto eu admiro o senhor, né, professor? E naquela, em 2002, lá, o senhor plantou a sementinha da medicina fetal. Na época eu tinha uma mentalidade muito para gineco. Era muito comum na minha geração de residência do UFRJ, a gente tinha mais para gineco. Realmente a gineco do HU era muito forte. E a obstetrícia estava começando, a maternidade escola estava começando de novo a ganhar, enfim, ganhar mais impacto nos residentes, né? Então, ali naquele momento já despertou uma centelha ali. E eu te Legal. agradeço muito, professor, por isso. Fico feliz. Deixa eu compartilhar a tela. Agradecer também assim, é um prazer enorme estar com pessoas que eu admiro muito aqui na sala. Deixa eu botar aqui no modo. Deixa eu diminuir aqui para poder enxergar tudo. Para a gente está perfeito. Tá bem. Deixa eu passar aqui. Então, beleza. Então, como o senhor falou, professor, esse é um dos temas que eu mais gosto de falar, de estudar, de lidar no meu dia a dia. Lá a maternidade escola é uma referência, né, para gestação gemelar complicada, então a gente já viu de tudo lá, realmente a gente tem tido uma experiência, tem ganhado uma experiência nesses anos bastante interessante nesse assunto. E é realmente é um tema muito desafiador. A gente toda vez eu brinco, eu falo para os residentes que a gestação gemelar é um quebra-cabeça muito dele, que nem sempre as peças se encaixam completamente. Então a gente acaba o exame, durante o exame a gente conversa, discute, e depois do exame a gente tenta raciocinar para tentar entender o que está acontecendo e tomar a melhor conduta. Sem dúvida, o entendimento da gestação gemelar, da sua fisiologia, da fisiopatologia, de suas complicações, tem evoluído muito, a gente tem entendido cada vez melhor esses aspectos. Então, isso acaba levando também à mudança na conduta, no acompanhamento dessas gestações. Deixa eu passar por aqui, não está passando. Então, sem dúvida, o estudo da gestação gemelar mudou muito depois da ultrassonografia. A gente estava falando agora sobre examinar paciente clinicamente, né? Claro que é fundamental, mas a gente entendeu exatamente o que está acontecendo no interior do útero, o ultrassom, em especial na gestação gemelar, o ultrassom é essencial. Eu vou falar um pouquinho, claro que se eu falar de gestação gemelar, a gente vai ficar 2 dias aqui conversando, começar a falar tudo, né? Então eu vou focar alguns temas importantes, principalmente nas complicações de gestação monocoriônica. Algumas coisas deixei de fora porque, enfim, ia ficar uma aula muito grande, mas na hora da discussão a gente pode conversar, como por exemplo rastreio de pré-eclâmpsia, rastreio de aneuploidias, a via de parto, o tempo de parto eu vou acabar falando, mas a via de parto eu acabei propositalmente não colocando, mas a gente pode conversar sobre isso na discussão. A incidência da gestação gemelar, classicamente, a gente pegar a maioria da literatura, vai falar esse percentual de 1,1 corresponde a 1,89 das gestações, sendo que
existe uma fórmula para calcular as gestações gemelares de maior grandeza, como trigemelar, quadrigemelar e daí em diante, que seria esse 1 para 89, e esse 89 elevado à potência n menos 1, n sendo o número de fetos. Então, por exemplo, na gestação trigemelar, a gente teria 89, 1 para 89, 3 menos 1, 2. E na quadrigemelar e assim por diante. E é claro, quanto maior a ordem de grandeza dessa gestação gemelar, mais rara ela é. Esses números hoje, essa incidência hoje em dia acaba, na verdade, não mostrando a realidade, por vários motivos. O primeiro deles é a nossa população de grávidas tem ficado cada vez mais velha. E a gente sabe que quanto maior a idade materna, maior também o risco de gestação gemelar espontânea. Então, esses números aqui talvez não estejam tão atualizados. E, claro, sem dúvida nenhuma, maior impacto que a gente tem em relação à incidência de gestação gemelar é a reprodução assistida. Isso quando a gestação gemelar, quando as tecnologias de reprodução assistida começaram a ser desenvolvidas e praticadas, né, utilizadas no dia a dia do ginecologista, aumentou muito, né? Principalmente no começo, em que se acabava se transferindo embriões, 2, 3, 4 embriões dentro do útero, na cavidade uterina, que aumentava muito as chances de gestações múltiplas de trigêmeos, quadrigêmeos e daí em diante. Claro, depois que se percebe que essa gestação gemelar acaba não sendo uma gestação gemelar fisiológica, muitas vezes levando a perda gestacional, complicações perinatais, então, com o tempo, a maioria das sociedades, os conselhos acabaram fazendo uma norma para limitar a quantidade de embriões em que é transferido. Então, hoje em dia se transfere um, excepcionalmente dois embriões, e mesmo assim, mesmo nessa situação, a gente sabe que a gestação in vitro, ela aumenta as chances também da gestação monozigótica, ou seja, a gente transfere um embrião e esse embrião tem mais chance do que numa gestação espontânea de ele se dividir em dois embriões iguais. Principalmente aqueles embriões em que são manipulados, em que é feita uma biópsia para um diagnóstico pré-implantacional, enfim. Então, isso tem que, claro, o médico tem que levar isso em consideração, tem que expor isso para o casal, para a paciente, e a paciente tem que estar ciente disso. Bem, complicações de gestação gemelar, a gente sempre brinca que, na verdade, a gestação gemelar, se a gente pegar um tratado, se pegar o livro do professor Rezende, Tratado de Obstetrícia, e pegar todas as complicações, a gestação gemelar aumenta todas elas, com exceção da macrosomia e do pós-datismo. O resto das complicações todas aumentam na gestação gemelar. Então, claro que a gente tem uma incidência maior de prematuridade, pela distensão do útero maior, aumenta a chance da paciente entrar em trabalho de parto espontaneamente, mais precocemente. E, claro, quanto maior a ordem de grandeza, quanto mais fetos houver dentro do útero, maior a chance de menor a idade estacional em que essa paciente vai ter seu parto. E é óbvio que também aumenta a incidência de partos iatrogênicos, né? A gente sabe das complicações, a gente consegue diagnosticar muitas dessas complicações intraútero e acaba indicando muitas vezes esse parto antecipadamente. Além, claro, aumenta as chances de pré-eclâmpsia, de diabetes. Pré-eclâmpsia é uma situação em que a gente aumenta a incidência de prematuridade por indicação materna ou fetal, então, nesses casos também a gestação gemelar tendo esse aumento de incidência vai levar também um parto maior quantidade de partos prematuros. As hemorragias em todos os trimestres, em todos os momentos da gestação, também têm maior incidência da gestação gemelar, as perdas gestacionais, o parto cirúrgico, claro que tem um aumento da incidência cesariana, mas também de procedimentos tocúrgicos, diabetes, depressão, hiperemese, enfim, a gente pode pegar todas as complicações da gestação gemelar, a gente vai, mas a gestação de uma forma geral, com certeza a gestação gemelar ela vai ter uma maior incidência disso, e claro, sem levar em consideração também os fatores psicológicos, né? Essa paciente tem um impacto diferente, a gestação tem um impacto diferente a ela, existe uma anedota, né, de que toda gestação gemelar tem pelo menos um feto em que não foi planejado. De certa forma, isso é verdade. Então, isso tem um impacto emocional para o casal, para a paciente, e pode levar também a um desenrolar psicológico um pouco diferente ao longo da gestação. E, bem, estou falando que a gestação gemelar aumenta a incidência de todas as complicações, em contrapartida, a gestação gemelar é que menos estudada em relação a essas complicações todas. Então, se a gente pegar a maioria dos estudos clínicos em que, para estudar restrição de crescimento, estou botando aqui restrição de crescimento pré-eclâmpsia e diabetes, por exemplo, a maioria deles, se a gente olhar lá na metodologia, vai estar escrito como critério de exclusão gestação gemelar. Gestação gemelar é uma gestação diferente, uma gestação à parte. Então, a maioria desses estudos acaba excluindo a gestação gemelar. E,
Por isso, é um tipo de gestação em que muitas coisas em relação à conduta ainda não estão muito bem estabelecidas, é uma coisa que até se discute, nem sempre o modelo da gestação única pode ser aplicado necessariamente na gestação gemelar, então é uma coisa que se discute muito e tem, claro, aumentado a procura em interesse em se fazer estudos, levando em consideração especificamente a gestação gemelar. Então, aqui isso mostrando que dos estudos, a gente pegar o global, né, os estudos de gestação e crescimento, apenas 8% incluem gestação gemelar, pré-eclâmpsia apenas 17%, diabetes menos ainda, 2% dos estudos vão mencionar, vão incluir a gestante de 2 ou mais fetos. E claro, tudo a partir de agora que eu falar sobre gestação gemelar, a gente é importante a gente saber a cronicidade e a unicidade, ou seja, que tipo de gestação gemelar é essa, porque isso vai definir a forma que a gente vai acompanhar essa gestação, vai definir o risco para várias complicações específicas dessas gestações e, claro, pode indicar tratamentos ou profilaxias específicas para essas situações. Então, temos residentes, alunos aqui na sala, então não custa nada a gente relembrar os tipos de gestação. Primeiro temos a gestação dicoriônica, que obrigatoriamente é diamniótica, em que cada feto vai ter sua placenta e sua bolsa amniótica. Temos a gestação monocoriônica diamniótica, em que há uma placenta só, mas cada feto dentro da sua bolsa amniótica. E a gestação monocoriônica monoamniótica, em que os dois fetos compartilham a mesma bolsa e a mesma placenta. O que vai definir o que é cada placenta, qual o tipo de gestação essa gestação gemelar, essa gravidez gemelar vai ser a forma que aconteceu a forma que se desenvolveu o embrião e também a forma em que momento houve essa divisão de um embrião único. Então, na gestação dizigótica, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2 óvulos, 2 espermatozoides, cada espermatozoide vai fecundar um óvulo, vamos ter 2 embriões geneticamente diferentes que vão formar uma gestação obrigatoriamente dicoriônica, ou seja, cada feto vai ter a sua placenta, a sua bolsa amniótica, e se essas duas placentas estiverem no mesmo lado do útero, podem se fundir, podem acabar se unindo, mas fisiologicamente funcionalmente, são placentas separadas, são diferentes. A gestação monozigótica, ou seja, aquela gestação em que a gente tem um óvulo fecundado por um espermatozoide, resultando em um embrião, esse embrião pode se dividir em 2 embriões geneticamente iguais. E essa divisão, o momento que ela ocorre, vai levar em que tipo de. Vai acabar desenvolvendo uma gestação gemelar diferente. Então, por exemplo, quanto mais precoce acontecer essa divisão, quanto mais precocemente esse embrião se dividir, mais separados são esses fetos. Então, se acontecer de uma forma bem precoce, até o terceiro dia dessa divisão, a gente vai ter uma gestação gemelar, apesar de ser monozigótica, mas vai ser dicoriônica, ou seja, cada feto vai ter a sua bolsa e cada feto vai ter a sua placenta. Se essa divisão acontecer um pouco mais tardiamente, entre terceiro e oitavo dia, eles vão ter a mesma placenta, porém cada um dos fetos vai ter a sua bolsa amniótica separada. Então é monocoriônica diamniótica. E quando acontece de uma forma mais tardia, entre o oitavo e 13º dia, a gente vai ter os fetos mais próximos, né? Vão ter uma placenta só e uma bolsa só. A gestação monocoriônica monoamniótica. E o raciocínio qual é? Se essa divisão acontecer mais tardiamente ainda, qual é o próximo passo de gêmeos mais próximos? São os gêmeos unidos, a gemelidade imperfeita. Então, aqui alguns exemplos famosos, né? A gente conhece a estado de gemelidade perfeita como gêmeos siameses, né? Quando são os gêmeos siameses, e esse termo vem desses 2 irmãos aqui, o Chang e Bunker, que são originários do Sião, né? Hoje em dia como a Tailândia, que no século XIX eles ficaram muito famosos. Eles eram falópagos, né? Eles dividiam o abdômen, parte do fígado. É uma história interessante, vou falar aqui rapidamente, porque eu acho sempre essa história bastante interessante. Eles foram recrutados por um circo de curiosidades que circulava por aquela região. Eles foram contratados, sendo pagos e mostrar como curiosidade por várias cidades em que esse circo ia. E eles juntaram esse dinheiro. Quando esse circo chegou nos Estados Unidos, eles acabaram desembarcando lá, acabaram separando-se e compraram uma terra, um terreno, se não me engano era na Carolina do Norte, e começaram a viver daquilo, começaram a cultivar, a criar animais e tudo mais. Eles acabaram conhecendo 2 irmãs,
casaram com as duas irmãs e, enfim, compartilhavam a mesma cama, tinha uma cama grande. Hoje em dia a casa deles era um museu, então eles, por ponto de curiosidade, tinha essa cama e tudo mais. Depois de um tempo, as mulheres acabaram brigando, não queriam ficar juntas, então teve que construir no mesmo terreno uma outra casa e eles iam revezando a casa. Iam revezando a casa. Tem uma longa história, a história é longa, eles passaram pela Guerra Civil Americana, eles acabaram perdendo parte do terreno, e, enfim, é uma história bastante curiosa, depois a gente pode até falar um pouco mais de detalhes. E essa aqui é uma dupla, são gêmeas também acoladas, uma gemelidade um pouquinho diferente, chama-se dicéfala, né, que parece ser um tronco só, né, com dois braços, duas pernas, mas com duas cabeças, porém são independentes, cada uma delas controla metade do corpo, o que, claro, dificultou a mobilização, o equilíbrio dessas duas garotas, e ficaram famosas porque elas tinham um reality show na televisão americana que acabou sendo bastante interessante, bastante difundido. Porém, nem todas as gestações gemelares imperfeitas, na verdade, a maioria das gestações gemelares imperfeitas acaba tendo desfechos desfavoráveis. Então, tem situações que são incompatíveis com a vida, isso aqui são casos extremos, esse os seguintes são da maternidade escola. Eles acabam compartilhando, esse compartilhamento acaba acontecendo de uma forma muito anômala, muitas vezes compartilhando um coração só, por exemplo, que tem uma estrutura totalmente inadequada para a vida tanto intrauterina como pós-natal. Esse aqui é outro caso. Enfim, essas situações que, infelizmente, na maioria das vezes acabam não tendo um desfecho bom. Menos um quarto dessas gestações acaba tendo algum grau de viabilidade para um ou ambos os indivíduos, os fetos. E por que é importante a gente definir a cronicidade e a amnionicidade? Porque quanto mais unidos, digamos assim, esses fetos são, maior o risco de mortalidade, morbidade ao longo da gestação e período perinatal. Então, por exemplo, na gestação dicoriônica, vocês vão ver aqui que tem uma mortalidade relativamente baixa, na gestação monocoriônica de amniótica já começa a aumentar, e vocês veem que essa mortalidade vai aumentando à medida que vai chegando, a idade de gestação vai avançando, e o que chama muita atenção, especificamente a gestação monocoriônica monoamniótica, que pode chegar a mortalidade de 25%, 30%, quando vai chegando na faixa de 32, 34 semanas. Então, claro, essas gestações, pelos seus riscos, têm que ser acompanhadas de uma forma diferente. Então, de uma forma geral, a gestação dicoriônica a gente acaba acompanhando mensalmente, a cada 4 semanas. A gente faz o morfo, na ultrassonografia, o morfo de primeiro trimestre, depois faz o morfo de segundo, vai acompanhando a cada 4 semanas. E a gestação monocoriônica, a gente também vai fazer o morfo de primeiro trimestre, mas a partir de 16 semanas a gente vai acompanhar ela quinzenalmente, até as 36 semanas, entre 36 e 37, que é o preconizado para a interrupção dessa gestação. Isso eu estou falando de ultrassonografia, mas também a mesma coisa é aplicada para o acompanhamento clínico. Lembrando que essas pacientes também têm uma maior incidência de complicações clínicas, como eu falei anteriormente. E como é que a gente define a cronicidade e a amnionicidade? Então, aqui é um clássico sinal do lambda, sinal do T, e o ideal é que isso seja visto no final do primeiro trimestre, fica muito mais fácil a gente enxergar isso. Então, por exemplo, aqui é uma gestação dicoriônica, em que a gente vê uma membrana bem espessa, assim, mais visível, ela fica mais ecogênica, mais brancona, e a gente vê que ela, à medida que vai chegando na inserção na região da placenta, ou da parede do útero, ela vai se alargando, e faz um aspecto parecido com a letra lambda do alfabeto grego. E aqui o T, vocês veem que primeiro a membrana mais fininha, a gente tem até dificuldade de enxergar ela direito, e depois ou ela vai fechar em um ângulo de 90 graus, ou próximo de 90 graus, lembrando a letra T, ou então ela vai fazer isso aqui, ela vai ser um lambda vazio, um lambda que não tem conteúdo, ao contrário do lambda tradicional da dicoriônica, em que a gente vê esse conteúdo, né, esse interior entre as duas membranas, entre os dois âmnios preenchido. Por que isso acontece? Aqui a gente tem as duas lâminas do âmnio se fundindo, e aqui a gente tem as duas membranas do âmnio, só que o core deixa mais ecogênica essa membrana. E é muito importante a gente olhar com muita atenção essa gestação quando a gente vai definir a cronicidade e a amnionicidade. Por quê? Como eu falei para vocês, é fundamental a gente saber, para poder saber como é que vai acompanhar essa gestação, mas tem muita pegadinha. Então, por exemplo, esse aqui é um exemplo, esse é um artigo bem interessante falando sobre esses desafios na definição da cronicidade e amnionicidade. Então, pegou uma paciente, fez essa foto aqui, em que a gente, a princípio, não vê nenhuma membrana aqui.
Só que lembre-se que na gestação monocoriônica a membrana é muito fininha, então muitas vezes pode passar despercebida. E olha só, o colega pegou exatamente a mesma foto e só aumentou o ganho no ultrassom, ficou em que a gente vê o líquido um pouco mais espessado, parece mais ecogênico, e olha a membraninha aparecendo aqui. Tá? É uma gestação de amniótica. Lembra, a gestação monocoriônica monoamniótica, a gente vai interromper bem antes da hora. A gente vai interromper um bebê prematuro por volta de 32, 33 semanas. Então, essa definição é fundamental. Pode levar, vai definir quanto tempo esse feto vai ficar, esse recém-nascido vai ficar na UTI neonatal e o risco, claro, das complicações relacionadas a isso. E outro exemplo que ele disse, ele pegou essa mesma paciente, rodou 90 graus de transdutor, mesmo com ganho diminuído. E olha como aparece a membrana. Então, lembrar que a gestação monocoriônica monoamniótica é a mais rara delas. Então, se a gente olhando, não está achando membrana, fica com a pulga atrás da orelha e corre atrás para ver onde a gente está errando. Então, primeira coisa é isso, ajeita o ganho, ajeita o ângulo do aparelho. Às vezes é interessante, principalmente no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, olhar pelo transvaginal, que às vezes tem uma definição melhor, e muitas vezes a gente teve pouco tempo um caso que a residente me chamou lá na maternidade de escola, justamente por essa dúvida, não estou vendo membrana nenhuma, não estou vendo membrana nenhuma. A gente botou o transvaginal, estava a membrana bonitinha ali. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E outra situação, que aliás que é a mais comum que a gente vê lá na maternidade, quando encaminham para a gente pacientes mono, é a síndrome de transfusão fetal mais grave, em que um feto fica em adramnia, vou mencionar isso mais adiante, e outro fica com polidramnia, e a gente não enxerga a membrana porque ela está envelopada, está grudada no feto doador. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes para definir de uma forma correta que tipo de gestação gemelar ela é. Esse aqui é um caso lá da maternidade escola, então vocês verem aqui a diferença da ecogenicidade do líquido. Isso aqui é uma bolsa só, é que o feto se esticou a perna, então ele deu uma esticada, fez um abolamento na membrana nesse sentido aqui, e isso aqui é líquido do outro feto. E essa aqui é uma gestação também lá na maternidade escola, uma trigemelar, que era uma trigemelar dicoriônica, era dicoriônica triamniótica, ou seja, tinha uma placenta com dois fetos, cada um com a sua bolsa, e outro feto que não tinha nada a ver com a história. Então a gente vê uma membrana mais grossinha aqui, que era do feto que tinha a sua placenta própria, e outra membrana aqui, mais fina, que era dos dois fetos que estavam compartilhando a mesma placenta. E outro dado importante, é muito importante tentar identificar no ultrassom, é a posição da inserção dos dois cordões na placenta. Então, isso também vou falar mais adiante, também vai nos dizer alguns riscos, vai estar associado com alguns riscos específicos da gestação gemelar monocoriônica. E olha aqui um caso curioso que a gente viu ano passado na maternidade escola, que a gente quebrava a cabeça quando fazia ultrassom, a gente tentar enxergar os dois embriões, as duas inserções. Olha que essa foto não ficou tão boa, mas essa aqui à direita, olhem aqui, tá a membrana aqui que separava os dois embriões, os dois fetos. Os dois cordões estão saindo do mesmo lado da membrana. E um deles chega num pedaço e atravessa e vai para o outro lado da membrana, pegando o outro feto. Ou seja, os dois cordões muito próximos, quase fundidos, e atravessando a membrana para alcançar o outro feto do outro lado, na outra bolsa. E isso aqui é um caso meu, né, de clínica privada, em que a gente tem um cordão fundido. Na verdade, parece que sai um cordão só e ele vai se dividir um cordão em Y. É muito comum quando isso acontecer, um dos fetos tem artéria umbilical única, os dois têm artéria umbilical única, e isso também pode gerar alguns problemas. Essa gestação especificamente é uma gestação com TRAP, é uma gestação monocoriônica monoamniótica com TRAP, que também vou falar um pouco mais adiante, que a gente fez um laser para parar a circulação no feto acárdico, mas infelizmente o outro feto acabou evoluindo também para óbito depois de 45 dias, né, do procedimento. Complicações específicas de gestação monocoriônica. Essa classificação aqui, cada lugar, cada autor, cada livro vai citar de uma forma um pouquinho diferente, tá? Então há controvérsias e tudo mais, mas essa eu achei a forma mais didática de escrever isso. Então temos primeiro a síndrome de transfusão feto-fetal, que pode ser dividida em dois tipos. A TOPS, que é a sequência aqui em inglês, né, a sequência oligodramnia, polidramnia do twin, né, da gestação gemelar. Essa síndrome de transfusão fetal clássica, então toda vez que a gente fala síndrome de transfusão fetal, a gente vai se referindo TOPS. O TAPS é um tipo um pouco mais raro, específico também de uma síndrome de transfusão fetal. Alguns nem consideram, acabam não botando no mesmo bolo, porque acaba sendo o acompanhamento, a fisiopatologia é um pouquinho diferente, mas que é uma sequência anemia, policitemia da gestação gemelar.
A restrição de crescimento intrauterino seletivo também, depende do autor que pegar, não vai botar como específico da monocoriônica, que, claro, isso pode acontecer também na gestação de coriônica, só que a fisiopatologia é completamente diferente, eu vou falar isso mais à frente. A sequência TRAP, em que a gente tem um feto acático, e as complicações específicas de gestação monomono. Tem outras situações também, como óbito de apenas um dos fetos, algumas outras situações, mas eu tentei dar uma enxugada e falar das principais coisas relacionadas à gestação monocoriônica. Então vamos falar da mais conhecida primeiro, a síndrome de transfusão feto-fetal. Como é que é a fisiopatologia da síndrome de transfusão feto-fetal? Toda vez que a gente tem uma placenta só para 2 ou mais fetos, a gente vai ter compartilhamento dessa vascularização. Eles vão compartilhar sangue de alguma forma. Então, todos eles vão ter as famosas arteriais, venovenosas e arteriovenosas. O que vai acontecer na síndrome de transfusão feto-fetal? A gente vai ter um desequilíbrio entre essas anastomoses, principalmente uma quantidade maior de anastomoses arteriovenosas. E o que isso vai levar? Um feto vai acabar recebendo sangue da placenta, com nutrientes, oxigênio, vai utilizar na hora que vai devolver para a placenta para repor tudo e receber de volta. Esse sangue, depois de repor oxigênio, nutrientes, vai para o irmão. O irmão vai acabar recebendo sangue em excesso e ele acaba recebendo sangue de menos. Isso aqui é uma visão por fetoscopia, que fica, vocês veem como é relativamente fácil ver. Isso aqui é uma artéria umbilical com sangue mais escuro entrando entrando na placenta e depois ela saindo uma veia que está indo em direção à veia umbilical, né? Aqui na placenta com sangue um pouquinho mais vermelho. Ok, então, como falei para vocês, isso é dividida na sequência óligo-polidramia, sequência anemia-policitemia. Essa aqui é a mais comum, sem dúvida nenhuma. Aqui está a incidência, né? Pode chegar a 15% de gestações monocoriônicas, enquanto que o TAPS é de 3 a 6%. Isso aqui é pós-tratamento, eu vou falar um pouquinho mais adiante. Geralmente, quando a gente vai fazer o tratamento da síndrome da TOPS, pode, dependendo da técnica que a gente utilizar, pode levar a uma sequência TAPS posterior. Mas é o que a gente vai ver isso. São dois fetos, dois recém-nascidos, um policitêmico e o outro anêmico. Então, na TOPS, na sequência oligodramia, policitemia ou síndrome de transfusão feto-fetal clássica. O que acontece? Qual é a fisiopatologia? Como falei para vocês, por causa das anastomoses, um feto vai ficar hipovolêmico, vai ser chamado doador, ele vai perder sangue para o irmão, ele vai ter uma série de alterações endócrinas que vão fazer com que o rim dele feche, ele entra em oligúria. A gente sabe que a partir do segundo trimestre a principal fonte de líquido amniótico é a urina fetal, então se ele está urinando menos, se ele não está parando de urinar, vai levar a uma oligodramia em alguns casos extremos. Aqui vocês veem a foto, tem um feto que ele fica preso na parede do útero, fica stuck, vocês estão vendo, ele fica envelopado. Aqui vocês estão vendo a membraninha, ela toda comprimida, então ele não tem nem espaço para se mexer. Muitas vezes a gente mata essa o feto está preso na parede, o paciente deitado dentro do decúbito dorsal e o feto preso o tempo todo sem se mexer na parede anterior do útero. E outro feto vai ser o contrário. Ele vai estar recebendo excesso de sangue, vai estar ficando hipervolêmico, ele vai ser conhecido como receptor, também vai ter alterações endócrinas que vão levar, esse feto vai urinar mais, ele vai acabar produzindo mais urina que vai levar a uma polidramia. Então essa diferença entre um feto ter um feto com polidramia e o outro com oligodramia ou adramia é o principal marcador diagnóstico da síndrome de transfusão feto-fetal. E claro, tem graus de gravidade dessa doença e o professor Quinteiro ele acabou classificando, criou um estadiamento dessa da transfusão feto-fetal. Primeiro estágio, quando só tem a diferença de líquido. Segundo estágio, quando essa diferença de líquido é tão grande que o feto doador acabou ficando anúrico, na verdade. Ele está recebendo tão pouco volume que o rim dele fechou de vez. Então, ele fica em adramnia e não consegue visualizar a bexiga fetal. O estágio 3 já tem alterações no Doppler, tanto na artéria uterina como no ducto venoso. Normalmente, o receptor ele tende a ter alterações do ducto venoso antes mesmo de alterar a artéria uterina, porque ele está recebendo excesso de volume, o coração dele tem uma hora que não aguenta, tem uma hora que não resiste. Ele acaba entrando em insuficiência cardíaca e, na maioria das vezes, é o feto que sofre mais e o primeiro feto a morrer. Hidropsia fetal já é um estágio 4, já mais avançado, são casos praticamente terminais, e o estágio 5, quando já há o óbito de um ou de ambos os fetos.
Esse estadiamento hoje em dia é bastante criticado porque não leva em consideração vários outros detalhes, como, por exemplo, alterações cardíacas, que são muito comuns na síndrome de transfusão feto-fetal, se tem associação com restrição de crescimento seletiva, que são duas doenças que acabam andando muito juntas. E, enfim, além da idade estacional e outros fatores que a gente tem que levar em consideração para definir conduta, tá? Mas mesmo sendo bastante criticado, ainda é o estadiamento, ainda é a classificação que a gente mais usa na gestação gemelar monocoriônica complicada com síndrome de transfusão feto-fetal clássica, né, que é a sequência oligodramnia polidramnia. Então, resumindo de uma forma geral sobre o tratamento, vou entrar em detalhe mais adiante, mas os estágios de 2 em diante, 2, 3, 4, 5, são estágios em que a mortalidade é altíssima. Ela pode ultrapassar os 90%. Já o estágio 1 se discutiu muito, né, qual é o grau de mortalidade ou não, se valeria a pena mexer nessa gestante. Vou falar mais adiante sobre um estudo recente, um estudo muito recente que levou em consideração o tratamento ou não dessa paciente, mas de uma forma geral, essa paciente a gente não trata. O estágio 1 a gente vai acompanhar de uma forma mais rigorosa, mas não vai fazer um tratamento invasivo, enquanto que nos estágios 2 em diante a gente vai fazer um tratamento invasivo. Então, quais são esses tratamentos? Quais são as opções de tratamento? Claro que a gente tem que levar em consideração a idade estacional. Se essa síndrome de transfusão fetal se manifestar ou complicar, ficar mais grave, uma gestação mais avançada, principalmente depois de 26, 28 semanas, o raciocínio é mais para parto. Agora, quando uma gestação mais precoce, abaixo de 26 semanas, ou seja, abaixo do limite da viabilidade, nesses casos a gente tem que fazer alguma coisa intraútero, porque a chance deles morrerem ou terem complicações muito sérias, caso a gente faça o parto, é muito grande. Então, classicamente, existem na literatura essas três formas de tratamento. A septostomia, que a primeira delas, seria entrar com uma agulhinha dentro como se fosse uma amniocentese, fura a membrana e abre um buraco na membrana que separa os dois fetos. A gente tornaria essa gestação monocoriônica monoamniótica. Justamente por isso é uma coisa que não se faz, porque as complicações de gestação mono-mono acabam, na verdade, somando as complicações da semitransfusão feto-fetal. Então se evita fazer esse tratamento hoje em dia. Outro tratamento é a amniodrenagem seriada, em que é feita através de uma agulha, é feita uma punção dentro da bolsa do bebê que está com polidramia e acaba tirando esse excesso de líquido. Pode ser um tratamento interessante, principalmente em locais em que não há disponibilidade para encaminhar paciente ao laser, para fetoscopia, ou então não dá tempo, não tem como ter acesso a um serviço que faça isso. Então pode ser uma coisa interessante e também levar em consideração situações que não necessariamente são estágio 2, 3, 4, assim, de transfusão fetal, mas em que a paciente fica muito desconfortável, o colo começa a encurtar e, claro, não tem acesso ao laser, é uma opção interessante. Mas o padrão ouro, até hoje, é a ablação a laser dos vasos placentários através de fetoscopia. Então, como é que é feito isso? A paciente é deitada, aí pode ser em decúbito dorsal ou lateral, dependendo da localização da placenta, dependendo da localização dos fetos. O planejamento da cirurgia tem que ser feito, muito bem feito, na verdade, antes da cirurgia. Então, geralmente são exames de ultrassom que a gente leva 1 hora e meia fazendo exames só olhando a placenta e os dois cordões. A gente tem que ver a localização da inserção dos cordões da placenta e tentar adivinhar mais ou menos onde é o equador vascular dessa placenta, que é ali que a gente vai entrar. Então, a gente sabendo onde fica esse equador, a gente vai saber qual porta, ou seja, qual local que a gente vai entrar com o fetoscópio para a gente poder fazer essa abordagem da placenta. A gente visualiza essa anastomose, essa aqui é exatamente a mesma foto que eu mostrei naquele slide anterior, em que a gente vê essa anastomose, é relativamente fácil, claro que tem situações que a gente tem que acompanhar o vaso todo para entender para que lado ele está indo, para que feto ele está indo, mas de uma forma geral a gente vai ver isso mesmo. Normalmente o vaso ele vai e volta para o mesmo feto. Nesse caso está indo para fetos opostos. Junto com a ótica é introduzido um laser, né, a fibra de laser, e é queimada essa anastomose, exatamente onde está acontecendo a anastomose, é feita, a gente acaba queimando superficialmente essas anastomoses. Aqui mais um exemplo, aqui o laser, ele depois fica branquinho, fica uma manchinha branquinha ali, e aqui o feto cumprimentando e agradecendo. Essa aqui é uma placenta, essa não é nossa, essa acabei pegando de um artigo, que é bastante interessante, porque acaba colorindo, né? Então a gente vê aqui onde aconteceu onde foi feita a queimadura com laser, e aqui a gente vendo que exatamente ficava o equador, cada feto tinha a sua vascularização separada na placenta.
E como é que é feita isso? Normalmente, vocês viram que a gente vê onde está a anastomose e vai queimando com laser, ponto por ponto, ok? Essa é a técnica clássica, também conhecida como técnica seletiva ou super seletiva, em que se queima onde se enxerga. Olhou a anastomose, queima. Olhou a anastomose, queima. E assim por diante. Acabou, queimou todas as anastomose, tira o material e vamos seguir essa gestante. Porém, essas gestantes, depois de um tempo sendo acompanhadas, há uma incidência maior nelas de evoluir, de ter uma recidiva da doença. Às vezes, a recidiva acontece de uma forma invertida, que era doador via receptor e vice-versa, ou muitas vezes evolui para um TAPS, ou seja, para aquela síndrome de transfusão fetal que acontece anemia, policitemia, em vez de acontecer a polidramia, a oligodramia. Por que isso acontece? Provavelmente a gente, na hora que fez a fetoscopia, a gente deixou passar vaso, ou porque a gente não enxergou direito, ou porque passou batido, ou tinha uma localização atípica. E especificamente da sequência TAPS, anemia policitemia, ela acontece porque as anastomomas são muito finas, geralmente tem menos de 1 milímetro de diâmetro. Então, muitas vezes, mesmo com fetoscópio, a gente acaba não enxergando. Então, o que se pensou a partir daí? Ok, já que isso aumenta a chance da gente ter complicações recidivas, talvez seja interessante, já que queimamos os anastomoses, ao finalizar, em vez de terminar a cirurgia por laser, por que a gente não une esses pontos com laser? Vai queimando entre esses pontos. Então, se houver alguma anastomose menor, uma anastomose que seja mais difícil de enxergar com fetoscópio, ela vai junto, mesmo sem a gente ver. Então, esse aqui, o nome do autor é Solomon, ele criou essa técnica, que é a técnica de Solomon, e a incidência de recidiva de TAPS caiu muito, assim, despencou quase a zero. Então, e ele faz uma referência bem interessante a esse artigo, porque ele aproveita, ele fez uma. Enfim, ele acabou usando o nome dele junto também com a história bíblica do rei Salomão, com a criança que era disputada por duas mães, e acaba tendo um lado histórico e bíblico interessante também. Como eu falei para vocês, o estágio 1 é aquele estágio que a princípio a gente não mexe, não tem mexido. Só que sempre todo mundo ficava na dúvida, mas será que não é interessante? Será que de repente não tem benefício a gente, mesmo nessas pacientes, a gente fazer isso? De repente essa gestação vai mais longe e tudo mais. Então por isso que foi feito esse estudo, que foi concluído há 4 anos atrás, sobre fazer ou não fazer nessa população especificamente o laser. E chegou à conclusão que, na verdade, tanto faz, fazer ou não fazer. Então, se tanto faz, melhor não invadir. Você diminui as chances de complicações. E sabe-se que 70% a 75% dessas gestações com estágio 1, ou elas vão ficar estáveis, ou seja, não vão ter piora para estágios piores, para estágios mais avançados com mortalidade maior, ou elas vão, algumas vezes, até regredir. Então, nesse caso, melhor acompanhar bem de perto essas pacientes que ser vistas no mínimo semanalmente para definir se vai tomar alguma conduta ou não. Exceções a essa regra. Se mesmo estando no estágio 1 e a paciente tiver um colo curto ou encurtando, as chances dela evoluir para uma ruptura prematura de membranas e para um parto prematuro é tão grande que, nesse caso, a gente tem que fazer alguma coisa. Esse colo normalmente encurta, ele vai diminuindo em curta porque o excesso de líquido acaba forçando esse colo, ele acaba não resistindo. Então, nesse caso, tem que esvaziar esse líquido. Ok, podemos fazer uma amniodrenagem. Beleza. Mas, já que a gente vai invadir, já que vai entrar, então por que a gente não faz o tratamento padrão ouro? Então, nesse caso, está autorizado fazer o laser, né, ou fazer a fetoscopia. E claro, depois da fetoscopia, isso é feito em todas as fetoscopias com esse intuito, a gente também tira o excesso de líquido no final da cirurgia. Um outro estudo, essa é uma publicação, na verdade, um Delphi Study, que acabou juntando vários experts no mundo todo, inclusive alguns aqui do Brasil, em que, para chegar a algumas conclusões, principalmente naquelas situações que ficam na zona cinzenta. Essa cirurgia, a princípio, é feita entre 18 e 26 semanas. Antes de 18 semanas, o risco de complicações é muito grande, e depois de 26 semanas, a técnica fica mais difícil e, claro, está passando o período do limite da viabilidade. Nesses casos, talvez seja interessante fazer o parto. Porém, mesmo assim, eles discutiram entre eles e chegaram a algumas conclusões, que é bastante interessante. Naquela estação antes de menor do que 16 semanas, é melhor evitar, porque a chance de complicação é enorme. Você vai descolar o âmnio, vai romper a bolsa e vai perder essa gestação. Claro, naqueles estágios muito avançados, muito precocemente, estágio 3 ou 4, ou seja, alterações sérias no Doppler, o bebê hidrópico, ou seja, esse feto não vai conseguir chegar a 18 semanas para a gente fazer a fetoscopia, talvez seja interessante conversar com a família, expor os riscos e falar, ó, seu bebê, infelizmente, a chance de seus bebês morrerem quase 100%. Então, nesse caso, a gente pode tentar fazer uma coisa que é arriscada, mas tentar dar uma chance a eles. Entre 16 e 18 semanas,
Nesses casos, não, claro, também existe um risco aumentado, mas também nos casos graves, em que a mesma coisa, acima do estágio 3 ou conducto venoso alterado, também são bebês graves que provavelmente não vão conseguir resistir a passar da 18ª semana. Nesses casos, talvez seja mais interessante realmente fazer a cirurgia. E depois desse período ideal, entre 18 e 26 semanas, entre 26 e 28 semanas, ok, por que a gente vai fazer um parto com 26 semanas e de repente a gente tenta ganhar um pouquinho mais de tempo? Um bebê de 26 semanas é diferente de um bebê de 28, 30 semanas na UTI neonatal. Então, nesses casos, eles falam para considerar alguns aspectos. Primeiro deles, o aspecto técnico. Se for viável, se for possível fazer a cirurgia, claro que é uma gestação muito grande, o fetoscópio não vai ter espaço, o feto vai estar atrapalhando, a gente não vai conseguir visualizar a placenta, porque o feto vai estar em cima o tempo todo em cima da placenta. Então, às vezes, torna inviável. Mas se você tem uma polidramia razoável, se tem um excesso de líquido que o feto fica mais à vontade, a gente tem como empurrar ele, ou ele se afastar mais da nossa zona de interesse na placenta, e uma placenta posterior, que é mais fácil ainda, de ter uma visualização mais fácil dela, nesses casos, por que não considerar, de repente, fazer a fetoscopia para a gente ganhar mais tempo nessa gestação e aumentar a chance, aumentar a chance de ter um bebê saudável, sem sequelas no futuro? Então, nesses casos, pode-se avaliar isso, lembrando, conversar com a UTI neonatal, também ver a opinião dos neonatologistas e sempre fazer corticoide nessas situações. Tem alguns autores, inclusive, que falam nessas situações, já que há um risco, de repente, se tiver uma complicação, você vai pensar no parto, também já faz sulfato de magnésio como neuroprotetor antes da cirurgia. Aqui um exemplo, esse é um caso de um artigo que a gente pegou e vou mostrar um caso nosso na maternidade escola. Olha só, essa é uma gestação dicoriônica, são duas placentas separadas. Olha que como tem uma anastomosezinha entre elas. É uma gestação com certeza monozigótica, mas é dicoriônica e tem uma anastomose que essas pacientes evoluem também para síndrome de transtorno fetal. Então, tem que ficar atento. Mesmo na gestação que a gente classifica como dicoriônica, não vamos relaxar, não. A gente vai ver, ok, a gente vai ver de uma forma um pouco mais espaçada e tudo mais, mas a gente tem que ser bastante criterioso na hora de olhar esses fetos. Não olhar como se fosse uma gestação única, assim, sem prestar atenção nos detalhes, como na cerebral média, como no crescimento, no líquido, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Agora eu vou falar sobre outro tipo de transfusão fetal, que é a sequência TAPS. Como eu já falei para vocês, alguns autores nem colocam no mesmo bolo, né, para não criar confusão com a síndrome de transfusão fetal clássica. Mas como a fisiopatologia é parecida, já que também é feita por anastomoses arteriovenosas, só que elas são mais fininhas, na verdade a gente acaba. É a mesma doença, é manifestada de formas diferentes. Então, nessa situação, a gente vai ter anastomoses menores de que 1 milímetro. Essa transfusão entre um feto e outro acontece de uma forma mais lenta. Então, os fetos acabam se compensando hemodinamicamente. Eles não ficam polivolêmicos e hipovolêmicos. Mas, em compensação, um deles vai ficar policitêmico, vai juntar muito mais hemácia, e outro vai ficar anêmico. E isso também pode ter complicações mais sérias. E justamente porque é uma forma mais crônica de transfusão fetal, mais lenta, ela vai se manifestar mais tardiamente. Ela tende a se manifestar mais tardiamente. Claro que lá a gente já viu até com 16 semanas TAPS, mas normalmente ela vai se manifestar com 24, 26, 28 semanas. Enquanto que a síndrome de transfusão fetal clássica, a gente vai diagnosticar com 18 semanas. Ela é mais precoce. Então, que a gente tem isso mesmo, que eu acabei de falar, anastomoses arteriovenosas mais finas, que vão levar a isso. Eu não quis entrar muito no detalhe, porque a fisiopatologia é mais complicada, tá? Na verdade, não é só anastomose arteriovenosa. Tem que ter também um desequilíbrio das anastomoses arteriais. Isso vale também tanto para TAPS como para TOPS. Então, se a gente tiver um número grande de anastomas arteriais, esse excesso de volume que vai para um feto, ele vai devolver através dessas anastomoses. Então, acaba compensando. Se tiver um desequilíbrio entre esses dois tipos de anastomose, acaba evoluindo para síndrome de transfusão, seja ela TAPS ou seja ela TOPS. Então, aqui, enfim, acontece, como falei para vocês, é uma doença mais rara, uma síndrome de transfusão fetal um pouco mais rara. Quando se fazia pela técnica seletiva, a fetoscopia, a incidência pode chegar a 3%, espontâneo vai a 3 a 6%. E como falei também, esse é feito, o diagnóstico é feito um pouco mais tardiamente. Mas como é que é feito o diagnóstico, já que não tem a polidramia e a oligodramia? Através do Doppler da artéria cerebral média. Ali, da mesma forma que a gente faz para doença hemolítica ou para anemias causadas por infecções fetais, a gente vai fazer também avaliação desses dois fetos. Então, um deles, se o feto estiver anêmico, ele vai ter uma velocidade estourada na artéria cerebral média. Ele vai ter um cálculo acima de 1,5 múltiplos da mediana. Enquanto que o doador vai ter um valor baixo, uma velocidade baixa disso. E essa diferença entre as duas que vão levar a gente ao diagnóstico da sequência TAPS. Além das alterações do Doppler, a gente tem algumas alterações visuais, como, por exemplo, a placenta.
O feto anêmico, ele tende a ter uma placenta mais ecogênica e mais edemaciada, mais inchada. E aqui um exemplo, aqui, essa é uma face materna de uma placenta, esse aqui é o feto policitêmico, e esse aqui é o feto anêmico, em que a placenta fica pálida e toda edemaciada. E esse aqui é um caso TAPS nosso lá na maternidade escola, que era uma gestação dicoriônica. Aí ela chegou num paciente, a gente sempre fala que na gestação gemelar, especificamente na monocoriônica, a gente tem que olhar sempre a cerebral a partir de 18 semanas. Vai vendo, vendo, vendo. Só que, para treinar, sempre falo para os residentes, tem que fazer cerebral média, vendo a velocidade de todas as estações, depende se é gestação gemelar ou não, doença hemolítica ou não, etc. Porque às vezes a gente surpreende com... E nessa paciente especificamente, ela estava com 32 semanas, se eu não me engano, a gente fez o Doppler, uma estourada, a velocidade estourada, uma outra muito baixa. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Repetir, 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 era isso mesmo. Conclusão. A gente fez acabou indicando o parto, fez corticóide, fez parto de magnésio, indicou o parto, e a gente viu, realmente eram duas placentas, olha as anastomoses aqui. E ela não leu o livro, porque são anastomoses grosseiras. Se era para fazer uma transfusão fetal, era para fazer a clássica. Mas o que ela fez foi uma sequência TAPS, e olha a face materna dessa placenta. E o mais curioso, uma placenta estava toda edemaciada do feto anêmico, e a outra, metade dela também estava com aspecto. Ou seja, o feto anêmico ele tinha uma placenta e meia para ele, enquanto que o outro feto tinha metade da placenta. E os dois cresceram igualmente. Curioso isso. É um caso bem diferente para mostrar que nem sempre a gente consegue entender bem essa fisiopatologia. Também tem o estadiamento para a sequência TAPS, é um pouco menos, não é menos usado, né? Mas a gente acaba individualizando um pouco mais esses casos. Aqui é o estagiamento de acordo com o Doppler e a diferença de hemoglobina entre um feto e outro depois que eles nascem. Então, quando a gente usar critérios de 1,5 e 1, múltiplos na mediana, uma diferença de 8. E, claro, quanto maior essa diferença, maior a diferença entre as velocidades, também maior a diferença de hemoglobina do recém-nascido. Ok, então vou voltar aqui antes de ir para o próximo. Como é que é feito o tratamento? Isso aqui também existe muita discussão a respeito. A possibilidade de fazer uma transfusão intrauterina e existem alguns autores até que falam que fazer uma transfusão de troca, como se fosse meio que sanguíneo transfusão no feto policitêmico. Só que lembrando, eles compartilham o sangue. Então, a gente fazendo transfusão para um, mesmo sendo nas formas muito finas, a gente está mandando para o anêmico, mas também está mandando para o policitêmico, e vice-versa. Então, é uma coisa questionável isso. Tem dado certo, a gente já fez lá na maternidade, deu certo e tudo mais, mas não sei se encaixa direitinho. Essa pecinha do quebra-cabeça encaixa direitinho. Tratamento padrão ouro é a fetoscopia da mesma forma. Né? Já que tem essas anastomoses que estão causando, então vamos queimar essas anastomoses. Pode até pensar em fazer uma transfusão intrauterina adjuvante. A gente acabou nunca fazendo dessa forma, tá? Mas o tratamento de escolha ainda é a fetoscopia, mesmo na sequência TAPS. Bem, a gente falou da semitransfusão fetal, é a mais famosa, não é, mas não é a mais frequente. A síndrome de transfusão fetal tem uma incidência de 15% das gestações monocoriônicas. A restrição de crescimento seletiva é 30%. O que é a restrição seletiva? A restrição seletiva de crescimento é quando um feto cresce normalmente e outro cresce de menos. Como é que a gente faz esse diagnóstico? Existem alguns critérios, o principal deles é pegar um bebê com peso estimado adequado e outro abaixo do percentil 10, e, idealmente, ter os dois critérios. Tem uma discrepância de 25 ou mais por cento entre os pesos. Tá? Também tem muita discussão, tem uns autores que botam 18%, outros autores que botam 20%, mas de uma forma geral, o consenso, o último guideline da ISOOG, né, que é a Sociedade Internacional de Ultrassom a ginecologia obstetrícia, acabou fechando como 25%. Claro que se a gente vê que essa diferença de peso está aumentando e tudo mais, a gente vai olhar esse feto com mais atenção. Então, aqui alguns exemplos. Aqui são dois cortes de abdômen, dois cortes transversais de abdômen. A gente vê a diferença, chama a atenção à diferença. E a fisiopatologia qual é? É uma placenta só para os dois bebês, mas essa divisão acontecendo de uma forma desigual. Um bebê ficou com boa parte da placenta, outro ficou com um restinho, como se fosse uma pizza. A gente acaba usando muito esse exemplo para os alunos, né? É uma pizza para duas crianças. Uma vai comer uma fatia, outra vai comer o resto todo. Uma vai ficar satisfeita, outra vai passar fome. É maldade minha, né? Botar isso justamente na hora do jantar. Não tem um patrocínio de nenhuma pizzaria, tá? Quero deixar bem claro. E aqui, como é que fica a placenta? A gente tem uma placenta de uma gestação, ambos os fetos estão crescendo normalmente, e aqui é uma placenta que a gente está vendo que tem uma divisão, uma boa parte dela vai ficar para esse cordão, né, que é para um feto, e a outra, olha só que curioso,
É uma inserção velamentosa. Esse feto ficou tão beiradinha da placenta que acabou a inserção do cordão acabou sendo também anômala, de uma forma velamentosa. Isso aqui é um caso, por exemplo, na maternidade escola. Também uma restrição seletiva de crescimento. Olha só, cordão bem no meio da placenta, ou seja, tudo isso aqui de placenta era para um dos fetos, enquanto que o outro ficou com esse restinho aqui. Ó, tem diferença até dos cordões. Também classificada, não um estadiamento, é um tipo 1, tipo 2, tipo 3. Não é a mesma classificação da restrição de feto único. Essa classificação de feto único de Grata-Koch, estágios 1, 2, 3 e 4, ela pode ser aplicada na gestação gemelar de coriônica, mas não na monocoriônica. A monocoriônica, a fisiopatologia é diferente, então, nesse caso, também o Grata-Koch é o mesmo autor, só que é tipo 1, tipo 2, tipo 3. E quem vai definir que tipo é vai ser o Doppler da artéria uterina. Tipo 1 a gente vai ter essa diferença de peso entre os fetos, mas com o Doppler umbilical normal. Na tipo 2 a gente vai ter uma diástole zero ou diástole reversa, e o tipo 3 a gente vai ter um padrão intermitente. Vai ter hora que vai ficar reversa, zero, positivo e assim por diante. Tá? Não tem, isso não é critério de gravidade necessariamente. O tipo 2, na verdade, é o mais grave, tem uma mortalidade mais alta, tá? Ele, digamos assim, seria a forma mais maligna da restrição de crescimento, mas a tipo 3 é a mais imprevisível. Ela mata menos, mas mata sem avisar. Tipo 2, ela normalmente vai te avisar antes. E a tipo 1, a mortalidade é bem baixa. Então, aqui alguns exemplos: o óbito fetal na tipo 1 pode chegar a 4%, na tipo 2, dependendo do estudo, pode chegar a 50%, e na tipo 3, 15%. Só que a mortalidade súbita é maior aqui. Então, acho que a gente está chegando na última patologia, se eu não me engano. Isso aqui é a sequência TRAP. Essa aqui é o nosso calcanhar de Aquiles, sem dúvida nenhuma, na gestação gemelar, em que acontece, é formado um feto anômalo, um feto acárdico, que nem sempre é acárdico, curiosamente também. O que acontece nessa situação? A gente tem um feto normal, obrigatoriamente gestação monocoriônica, uma placenta só, que pode ser di ou monoamniótica. Esse feto ele vai fazendo as trocas normalmente com a placenta, só que ele tem uma anastomose arterial direta com o irmão, que acaba alimentando diretamente esse irmão. E como esse feto está recebendo através da artéria umbilical do feto normal sangue pouco oxigenado e não está fazendo trocas diretas com a placenta, então ele acaba desenvolvendo menos seu tronco, então acaba seu corpo. Então acaba tendo pedaço do tronco, pode ter membros inferiores, na maioria das vezes não vai ter cabeça, não vai ter coração, daí que chama acárdico, mas tem de tudo. A gente já viu caso com cabeça, com o corpo todo, chegou pra gente como se fosse um FM, uma gestação gemelar com feto morto, com um dos fetos mortos, não era, porque tinha fluxo de sangue no cordão umbilical. A gente já viu com o coração resquicial batendo, então o que vai fechar o diagnóstico, o que vai dizer pra gente se é uma gestação, uma sequência TRAP, é o fluxo de sangue. A gente tem que ver o fluxo invertido na artéria umbilical. A artéria umbilical, normalmente, o fluxo é de saída do feto em direção à placenta. Nesse caso, está entrando. E aqui um exemplo. Então, lembrando que no ultrassom, tudo que é azulzinho é que está se afastando do transdutor, está descendo. Então a gente está vendo que a artéria umbilical está indo em direção ao feto. Está errado isso. Isso é uma TRAP. Aqui, por alguma casa, aqui é um embrião que está mal formado, está todo esquisito aqui. Então, aqui alguns exemplos, são todos da maternidade escola, que outros exemplos que a gente já acompanhou lá. Esse aqui é um caso gravíssimo, para vocês terem uma ideia. Esse feto acárdico pesou 4 quilos. É quando que o feto bomba, a gente chama o feto normal de feto bomba porque ele bombeia sangue para ele e para o irmão, pesou 2 quilos, metade do peso. E a gente tentou fazer o tratamento, mas foi super difícil. Essa é uma gestação muito complicada, eu vou citar por quê. Como é que é feito? Na verdade, qual é o problema dessa gestação? A gente tem um feto acástico, não tem coração, ou não tem um coração suficiente para suprir a sua circulação, então tem um coração para 2 fetos. Então, hora que esse coração não aguenta, ele vai parar, ele vai entrar em insuficiência cardíaca porque ele não vai dar conta. Então, a mortalidade, por isso, a mortalidade é muito alta desse feto bomba. O feto acástico nem é considerado feto, na verdade é uma peça cirúrgica, não precisa nem sepultar, mesmo com peso acima de meio quilo e tudo mais, é considerado como peça cirúrgica, descartado junto com a placenta. Então a gente tem que separar essa circulação. Tem várias formas de fazer. Então, pode ser a ablação por radiofrequência, pode ser coagulação bipolar, pode ser a própria fetoscopia separando a circulação. A forma mais simples, mais segura de fazer, na verdade, claro, depende da posição, seria entrar, fazer uma coagulação intersticial, ou seja, entrar com uma agulha aqui, dentro do feto
acárdico, vai onde está a circulação, sem entrar na bolsa amniótica, sem entrar dentro da cavidade amniótica, e queima com o laser aqui. Dentro dessa agulha passa fibras de laser e queima aqui, parando a circulação e seguindo a gestação. O problema é, mesmo, claro que aumenta a chance, se a gente não fizer nada, na maioria das vezes o feto bomba vai evoluir para óbito. Então, como tratar e quando tratar? Quando tratar, a gente tem que ver se ele está complicando, né? Se a gente está vendo que esse bebê está ficando hidrópico, está tendo insuficiência cardíaca, sinais de insuficiência cardíaca, ou se a gente está vendo que o feto acárdico está crescendo muito em proporção ao irmão, ao feto bomba, nesse caso tem que fazer alguma coisa, porque a mortalidade é altíssima. Pra vocês terem uma ideia, a gente pode dividir em três as evoluções. Um terço dessas gestações, que é o melhor quadro, esse fluxo parar sozinho. Acontece um terço das vezes, e na enorme maioria das vezes, quando isso acontece, essa gestação vai evoluir com uma gestação única, com prognóstico ótimo. Um terço deles vai morrer se a gente não fizer nada. Então, esses casos a gente vai tratar. E um terço vai morrer mesmo a gente fazendo. A mortalidade é altíssima. E, ok, vamos tratar, vamos tratar. Existe até a teoria, vamos tratar sempre, todos, a maioria dos autores acaba chegando a esse consenso, mas ainda não é uma coisa bem estabelecida. Mas em que momento tratar? Precocemente ou tardiamente? Essa resposta a gente ainda não tem. Isso aqui é um estudo multicêntrico, internacional, tem centros aqui do Brasil participando desse estudo, chamado TRAPPIST, né, que seria o TRAP Interventional Study, em que tentar identificar em que momento está chegando. A previsão para terminar, se não me engano, daqui a o ano que vem ou daqui a 2 anos. E gestação monocoriônica monoamniótica, que é uma das situações, felizmente, mais raras, gestações gemelares, mas também é que mais dá susto na gente. Então, corresponde a 1% das gestações gemelares, de uma forma geral. Lembra que eu mostrei aqui o gráfico, a mortalidade é alta. Para vocês terem uma ideia, com 28 semanas a mortalidade é 6%, com 30 semanas é 12%, com 32 semanas é 24%, ou seja, quase um quarto dos bebês. Então, por isso que a gente acaba indicando o parto cesáreo muito precocemente. Bem, 100% dessas gestações monocoriônicas vão evoluir para entrelaçamento de cordões, tá? Então, até um tempo atrás, você vai considerar, tem ou não tem entrelaçamento de cordão, então está indicado interromper, não está indicado interromper. Na verdade, todos eles têm. A gente consegue diagnosticar isso por ultrassom. Então, aqui, em alguns casos, todos esses também são da maternidade escola, então a gente via aqui o entrelaçamento dos cordões, depois comparando com a peça. O que chama muito atenção na gestação mono-mono é a aproximação dos cordões. Os cordões são muito próximos. Lembra que eu falei que quanto mais tardiamente a divisão do embrião, mais unidos esses embriões são, esses fetos são? Então, esse aqui é um passo antes dos gêmeos acolados. Então, os cordões são muito próximos e não é incomum a gente ver os dois cordões fundidos, saindo em Y e dividindo depois de um tempo. Aqui outro caso, o nosso lá também, outro caso. Acho que é até o mesmo da foto, acho que saiu 2 vezes. Aqui são casos um pouco mais recentes. Esse aqui é desse ano, fresquinho. Esse aqui é um caso também que a gente interrompeu, olha aqui. Os dois cordões bem próximos, tá? Porém, ok. Se a gente tem 100% de entrelaçamento, como é que a gente sabe qual vai complicar, qual não vai complicar? E por que complica? Porque não todos eles morrem sem ter entrelaçamento de cordão. Pois é. Isso ninguém sabe ao certo, mas a principal teoria para isso é que justamente por esses cordões serem muito próximos, eles acabam tendo anastomoses muito calibrosas entre eles, principalmente anastomoses artério-arteriais. E essas anastomoses, temos dois fetos hemodinamicamente iguais, eles vão estar bombeando entre eles, os dois corações batendo, essa anastomose arterial ela vai se anular. Os dois bebês estão hemodinamicamente muito parecidos, vão se anular. Agora, o que acontece? De vez em quando, eles não sempre vão bater no mesmo ritmo. De vez em quando, isso é muito comum quem faz ultrassom, a gente vê um coração batendo, de repente ele faz uma bradicardia de quase parar. Que é normal, isso é super comum. Acaba acontecendo por causa da maturidade do eixo de condução do coração fetal. Então, quando isso acontece, se acontece de uma forma mais prolongada, enquanto o outro está batendo num ritmo normal, ele vai sanguinar para esse irmão através dessa anastomose. Então, se ele sanguinar, ele vai morrer. E quando o outro recuperar o batimento, ele vai morrer também, porque ele vai sangrar para o irmão. Então, a mortalidade acaba sendo alta por causa disso, pelo menos essa é a teoria mais aceita hoje em dia, tá? Então, o que fazer nessa situação? A gente tem que botar na balança o que é mais arriscado. A prematuridade ou a mortalidade intraútero desse tipo de gestação.
E chegou a um consenso, que na verdade ainda não é um consenso 100%, de essa interrupção ser entre 32 e 34 semanas, puxando mais para 32. Lá na maternidade escola, nossa rotina é interromper exatamente com 32 semanas. Interna com 31 semanas e 5 dias, faz o corticóide durante 2 dias, sulfato de magnésio, interrompe exatamente com 32 semanas. Com essa técnica, a gente nunca perdeu feto monomono lá na maternidade. E a cesariana letiva, como eu falei, vocês com 32 semanas, corticóide e sulfato de magnésio. Óbito de um dos fetos. Isso não é incomum. A gente volta e meia se depara com isso quando acompanha a gestação gemelar. Na gestação, na gestação dicoriônica, o risco maior de prematuridade. Geralmente, quando acontece o óbito de um, aumenta a chance a gestação acabar entrando em trabalho de parto prematuro mais adiante. E esse tempo entre morte, ou seja, esse tempo de latência e trabalho de parto, ele é inversamente proporcional à idade estacional. Ou seja, quanto maior a idade estacional, menor esse tempo de latência. Tanto que em países em que é autorizada, é legal, a redução embrionária, a redução da gestação gemelar, seja por uma formação ou por desejo do casal, isso é recomendado ser feito lá no comecinho da gestação, de preferência no inicinho, bem no inicinho do segundo trimestre. Tá? Na gestação monocoriônica, isso é complicado, porque lembra que eu falei para vocês, estão compartilhando sangue o tempo todo. Então, se um deles morrer, o outro vai sanguinar para o irmão. Então, com essa sanguinação, esse sangramento para o irmão, algumas coisas podem acontecer. Ou ele vai ficar anêmico, ou ele vai ter uma hipovolemia aguda tão grave que pode levar a hipóxia cerebral e outras estruturas, levando a sequelas graves posteriores, ou em algumas situações ele vai conseguir aguentar de alguma forma. Então, até 50% das vezes ele vai conseguir resistir, mas outros 50% pode ter complicações mais sérias ou a própria morte, tá? Então, nesse caso, não adianta. O paciente chegou, a gente viu um feto morto e o outro vivo, não adianta se afobar, não é para interromper a gestação na mesma hora, porque se houve algum dano, já aconteceu. Acontece de uma forma aguda. Então vamos prestar atenção nessa gravidez. Vimos, tem óbito. Vamos lá estudar bem esse feto sobrevivente. Ele está legal, está normal, beleza? Ótimo. Vamos levar essa gestação mais adiante. Se é obrigatório fazer o Doppler da cerebral, se a gente vê que esse feto tem anemia, opa, ele sangrou, vamos ver se ele está aguentando. Se não estiver aguentando, pode-se levar em consideração a transfusão intrauterina ou até o parto, dependendo da idade estacional. Não tem anemia? Para a gente avaliar se tem uma sequela no sistema nervoso, a gente tem que esperar, não é imediato. Geralmente vai se manifestar pelo ultrassom depois de 4 a 6 semanas. Com a ressonância com subtração de água, pode ser visto um pouco antes isso. Mas, enfim, nem sempre é acessível a ressonância e nem sempre é possível fazer o exame. Mas a gente vai acompanhar de perto essa gestação. Mas o mais importante, não se afobar para querer interromper logo essa gestação, tá? E que momento fazer o parto? Tá? Como falei para vocês, não vou entrar nos detalhes sobre a via de parto, até porque já estourei o tempo. Mas, de uma forma geral, isso aqui é a rotina, inclusive, da maternidade escola, e está na última edição do livro do professor Rezende, mas com a dicoreana que a gente interrompe entre 37 e 38 semanas, tem levado até 38. A monodi, a gente acaba interrompendo por volta de 36 semanas, estourando, dependendo de como estiver a situação, com 37. E a mono, a gente acaba interrompendo com 32 semanas. Isso aqui são alguns estudos interessantes, tá? A maioria dos autores, se vocês verem livros, os tratados, de uma forma geral, principalmente os americanos, e artigos vão falar entre 32 e 34, eles acabam não se comprometendo, batendo uma meta. Mas tem alguns estudos mais recentes falando que realmente, quanto mais próximo de 32 semanas, melhora a evolução. Bem, tentei resumir o máximo que eu pude, estou à disposição para a gente conversar, tirar dúvidas, tá bom? E agradeço a atenção e a paciência de todos. Excelente, Cristos, você é um orador nato, foi ótima e a tua naturalidade. Eu adoro essas brincadeiras que você faz, a pizza e lá as gêmeas do Iluminado. Eu adoro esse filme também, esse Também. Iluminado. Eu acho que é um dos melhores filmes de terror de todos os tempos, né? Essa geração nova aí talvez não conheça, vale a pena, do Kubrick. Sim. O livro do Stephen King. Muito bem. A palavra está aberta. E eu volto e meia dou essa aula para graduação. E é desafiador, porque é muita informação, são muitas sutilezas entre as diversas formas aí que a gente imagina. Ah, só tem síndrome de transfusão, mas não. Você vê até, você mostrou aí duas placentas com uma comunicação, né? Quer dizer, isso é bem raro, imagino. E a fetoscopia, ela
tem mudado tecnicamente com o passar desses anos? Ou a técnica já está consolidada, já não varia tanto? Não, é consolidado. A técnica é a mesma. O que se define. Começou a fazer pela técnica seletiva, só queimar as anastomoses, depois veio o Solomon, falou para queimar tudo, que realmente os resultados são muito melhores. Tem uns estudos recentes agora falando, não, de repente a técnica seletiva é melhor, porque realmente a técnica de Solomon tem uma. A gente, engraçado que a gente nunca teve isso na maternidade, com a gente usou Solomon direto, dos últimos, sei lá, últimos 10 anos para cá. Mas teria uma associação maior com DPP, com insuficiência placentária, enfim, com algumas complicações mais sérias. Então, tem alguns autores que são um pouco mais criteriosos, acho que de repente vale a pena fazer só a seletiva, mesmo correndo o risco de recidiva ou de uma sequência TAPS. Mas, de uma forma geral, a maioria dos centros acaba fazendo a técnica de Solomon e é essa, a técnica é essa. Agora, tem que tomar muito cuidado, quem tem muita experiência com laser, tem, por exemplo, não vai olhar, vai só lá na placenta queimar todos os vasos. Às vezes a gente tem anastomose fora da placenta, anastomose que vai pela membrana. Os dois vasos acabam se ligando fora. Então, mesmo com o fetoscópio, é interessante olhar toda a membrana, não focar só na placenta. Então, na verdade, é isso. A técnica é exatamente a mesma, mas talvez a gente esteja usando ela de uma forma melhor, a gente enxergando com ela de uma forma melhor. Antônio levantou a mão. Cristos, parabéns pela apresentação. Acho que foi uma aula que nos deixa aí atualizados do tema. Eu ia te fazer uma sugestão, Cris. Para suas aulas de gemelar, coloca o caso da mola gemelar. Eu acho que a gente tem muita experiência da mola gemelar. Eu acho que você já viu muitos casos de mola gemelar. Vocês conduzem os casos da mola gemelar na fetal e é uma coisa diferente, né? Hoje acaba que eu falo bastante, por que eu falo bastante? De vez em quando falo de mola gemelar nas aulas de mola, nem sempre falo, e acaba que nas aulas de gemelar quase nunca também se fala da mola gemelar, mas ela existe, é uma gravidez gemelar, e é uma gravidez difícil, tumultuada para a gente. Talvez uma complicação a mais da gravidez gemelar, para além das sequências TRAP, das síndromes de transfusão, a mola gemelar como uma coisa diferente aí. São casos desafiadores, você concorda, meu amigo? Totalmente, totalmente. A gente discute muito isso lá na MER, né, o Antônio? É fazer o diagnóstico diferencial, né, por exemplo, entre a mola parcial e a mola gemelar nem sempre é tão fácil. Depois de um tempo a gente aprende, né? A gente aprende às vezes na experiência mesmo, na pancada lá. Mas tá vários casos que a gente discute, depois na dúvida a gente acaba funcionando, fazendo cariótipo para a gente chegar à conclusão. Sem dúvida é um assunto bem interessante, também é bem desafiador, tá, Antônio? Eu não coloquei na aula porque acho que ia ficar muito grande, mas eu tinha certeza que você ia me perguntar isso. Porque eu acho que traz aí o diagnóstico diferencial também com a síndrome de Beckwith-Wiedemann, né, da Sim, displasia sim. mesenquimal da placenta. Eu acho que é um pupurri de complicação. O tema é grande mesmo, o professor Jorge falou, é muita coisa. E aí, talvez, do diferente, acho que esse é um ponto diferente que a gente tem bastante experiência e possivelmente mais que os outros serviços de apenas de gemelar. Parabéns, meu amigo. Obrigado, obrigado, meu irmão. O pessoal está te elogiando aqui no chat, já prevendo a aposentadoria do Drauzio Varela. Olha aí, essa é do fã-clube, não tem o nome de quem. E parabéns, parabéns, aula densa. Cristos, no início a gente estava informalmente brincando aqui, Aranda, não de um caso que você supunha ser um gemelar e vai fazer uma cesárea, uma gravidez única. Imagino que o Antônio tenha arrancado alguns cabelos aí com esse caso recente. Mas do gêmeo evanescente, isso é uma lenda, é uma situação que se vê com alguma frequência? Como é que é a tua vivência nisso? O Vanishing Twin, você está É, falando? Não, isso é comum. Na verdade, é bastante comum. É muito comum fazer aquelas pacientes que fazem ultrassom muito precocemente, vão ver dois saquinhos gestacionais lá, de repente vai fazer o morfo de primeiro, já não tem, só tem um só. Isso é bastante frequente. E é interessante fazer esse diagnóstico precocemente, porque se essa paciente for fazer NIPT, o NIPT vem alterado. Ele pode vir alterado, pode o resultado não ser confiável, justamente porque tem um vanishing twin. Tanto que dependendo da técnica usada, ou dependendo do laboratório que é feito o NIPT, se houver história de gestação de um embrião a mais que sumiu, eles não fazem. Eles preferem não fazer justamente por causa dessa confusão. Então, acontece sim. A maioria das vezes a gente não vai ver porque os pacientes acabam fazendo ultrassom um pouco mais tardiamente, mas acontece sim. Bem frequente. até que
que semana ou a partir de que semana você acha que já é um diagnóstico mais garantido? De gêmeos, De gêmeos, para não ter. passado o morfo de primeiro trimestre, acho que já é um bom marco. Uhum. Claro, está tudo certinho, porque volta e meia a gente vai. Morfo, também não quis entrar muito nesse detalhe, porque é outra aula à parte, tá? Mas o morfo de primeiro de gestação gemelar, quando a gente vê uma discrepância de CCN, de comprimento cabeça anática, de acima de 10%, tem uma associação maior com morte intraútero, com restrição seletiva, síndrome de transfusão e assim por diante. Então é comum, quando tem essa diferença, evoluir para um óbito, mas é mais difícil de ver nesse twin, porque esse embrião, esse feto a gente vai ver quando chegar no morfo de segundo, vai ver ele meio atrofiadinho no cantinho. Caso recente, até o termo Sidney, não sei se o Sidney quer falar, não entendi direito. Sobre o mesmo, sobre o que vocês estão falando, teve um caso recente até o termo, a gestação. Ah, essa que foi na hora Parece. da cesárea que descobriram, né? Foi. Essa eu não sei, assim, não sei os detalhes. Pelo que o Alberto estava falando, parece que ela fez uma ultrassom no comecinho da gravidez e fez um no meio, não é isso, Alberto? Aí não sei se, enfim, O que eu li, pode ser também, de repente tinha É. um embrião a mais lá, algum É. momento, às vezes o colega, o paciente no exame tecnicamente um pouco mais difícil e tudo mais, o colega acabou embarcando naquele diagnóstico lá inicial e acabou, enfim, se confundindo e achando que viu dois fetos. Mas é uma teoria, realmente eu não sei os detalhes do caso. A informação que eu tenho é por mídia, né, leiga. Dois exames de imagem, um com 12 e outro com 26 semanas. Né? Até agora, até porque é muito recente, essas coisas demoram a chegar lá na Câmara Técnica. Né? Agora, em relação ao Vênus, Cristo, você acreditaria o quê? Em torno de 30% de ocorrência? Enfim, Na verdade, não tem. prevalência, no caso. Não tem muito. Alguns estudos falam em 20, 25%, mas já ficando em cima do muro. Acho que ninguém tem essa resposta, pelo menos eu nunca li. É difícil, né, definir, né, a prevalência. Antônio. Cristos, um estudo interessante que a gente podia fazer sobre o tema é avaliar uma linha de prevalência, viu, professor, da gravidez gemelar. Na década de 80 começa a subir, década de 90, 2000 sobe muito, e para cá a minha percepção é que vai diminuir, porque as clínicas de reprodução assistida estão colocando menos embriões, e a tendência das melhores clínicas é colocar apenas um único embrião. Então, me parece que a gravidez gemelar, ela tornou-se um problema mais frequente na prática obstétrica, à mercê de uma curva de aprendizagem da reprodução assistida ou de acomodação das técnicas de reprodução assistida, que hoje caminham para a inserção de um, no máximo dois embriões. E os Então, trigêmeos que a gente via com certa frequência, hoje são excepcionais. são Né? excepcionais. Eu acho que era interessante isso mostrar, ao mesmo tempo, se a gente consegue ver que nós temos uma legislação orientadora ética do Conselho Federal de Medicina, de restringir o número de embriões, isso é um trabalho interessante para a gente ver, porque foi uma condição que nós médicos, aí, em especial os fertileutas, criaram e impuseram para nós, clínicos, obstetras e fetólogos, a condução dos casos. Gravidez de alto risco. Pacientes falam assim, acho lindo ter uma gravidez gemelar. Só a gente que é obstetra sabe o estresse que é de fazer um segmento de uma gemelar e das multigemelares, pior ainda. Eu acho que era uma coisa interessante, viu? Que de repente aí você conversar com os nossos residentes da fetal para estimular a fazer uma linha temporal dos dados. A gente tem uns dados aí de gravidez gemelar, dos partos gemelar do CIA-SUS, e Sim. ver se isso muda um trend, temporal trend disso daí. Com certeza tem mudança. É engraçado, a reprodução assistida, quando começou, botava 4 embriões, 3 embriões, o objetivo era engravidar a paciente. Depois disso começou, claro, o paciente engravidava e não tinha um desfecho bom, porque não tem desfecho bom. Quem tem quadrigêmeos não tem como ter desfecho bom, tá? Acaba sendo a exceção. Então, chegaram à conclusão que, na verdade, o objetivo não é engravidar a paciente. O objetivo é ela ter um filho saudável, pelo menos um filho saudável, entendeu? Então, mudou a filosofia e, claro, também a tecnologia da reprodução assistida mudou de tempo para cá. Então, a eficiência, mesmo transferindo um embrião só, a eficiência melhorou. Na Bélgica, 20 anos atrás, a Bélgica ela bancava a fertilização in vitro, o serviço público bancava 6 tentativas.
Ela pagava para você fazer de graça, mas a condição era justamente essa, só podia transferir um embrião por tentativa, já pensando nessa complicação. Cristo, mas me perdoem a interferência, mas me parece que o europeu percebeu que essa transferência múltipla não era interessante. O americano parece que demorou um pouco mais a perceber isso, porque o americano trabalhava muito com taxa de gravidez e não com bebê em casa. E o que interessa é o bebê em casa, né? Não é a taxa, não é a minha taxa de gravidez, o quanto eu consegui engravidar, não é isso, né? É quantos bebês eu coloquei naquele domicílio, né? Quantos bebês eu entreguei àquele casal. Então, o americano parece que demorou um pouco mais Verdade. a perceber isso. Muito bem. Últimas considerações. Nilson, quer falar alguma coisa? Não, só tenho que parabenizar, né, o Cristo, né, pela excelente exposição, né, e pela capacidade, primeiro, de trazer tanto conhecimento, né, e de capacidade de síntese, né, trazendo conhecimento e síntese ao mesmo tempo, trazendo um tema bastante extenso dentro desse período. Parabéns, Cristo. Obrigado, professor. Já esperava isso. Obrigado, professor. Então, gente, eu agradeço mais uma vez, parabenizo o Cristos, agradeço a presença de todos, lembrando que na próxima semana, por conta do feriado, não haverá sessão, e no dia 28 nós teremos a Gabriela Paiva falando sobre prematuridade. Então, uma feliz Páscoa, em harmonia para todos vocês, e até daqui a 2 semanas. Um abraço. Abraço a todos.